Evangelho segundo Jesus o Cristo, o Senhor, a palavra viva, eterna, imutável, transformadora, a lei da vida para cada ser humano. Cedo de manhã, eu vou ler aqui Mateus, no capítulo 21, a partir do verso 18. Mateus 21, a partir do verso 18, que diz assim: é Jesus que tinha estado no templo em Jerusalém, as crianças o louvaram, ele volta e vai dormir em Betânia, cedo de manhã, é o que se diz. Ao voltar à cidade, a cidade é Jerusalém no caso, no caminho de Betânia para subir para Jerusalém, ele teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não achando senão folhas, muitas folhas, disse Jesus à figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira! Como secou depressa a figueira! Eu pessoalmente já falei acerca deste episódio centenas, talvez milhares de vezes no curso da minha vida. Mas hoje eu não quero falar de maneira expandida sobre diversas implicações, percepções, ângulos que esse texto enseja em si mesmo e nos aplicativos que ele nos permite realizar, com todo o bom senso e com toda a harmonia. O que eu quero é simplesmente considerar com você quando uma criatura seca. Quando uma criatura seca. E eu não estou falando de nenhuma criatura a não ser da criatura humana, da pessoa humana. Quando o indivíduo seca, quando Deus seca o indivíduo, quando o indivíduo se seca em Deus. E esta figueira é um exemplo contundente dessa realidade, porque Cristo tem fome. E a fome de Deus em Cristo se volta na direção de um testemunho de frutuosidade. Porque se diz que a figueira estava cheia de folhas. E como eu já disse milhões de vezes, uma figueira começa a manifestar o tempo da sua frutuosidade não com folhas, como a maioria das plantas fazem. A folha cresce, se reverdece e depois aparece o fruto. Com a figueira é diferente. Ela regimenta todas as suas energias no inverno, na primavera, para que à chegada do verão ela brote o fruto. Às vezes a árvore está nua, está pelada de folhas e você vê os frutos da figueira brotando, grandes, bonitos, doces, agradáveis. Depois, com o fruto posto, é que as folhagens começam a aparecer. De modo que na botânica de Israel, você quando vê uma figueira com folhas,
é porque ela já deu frutos e porque ela tem frutos escondidos sob a folhagem. De modo que o mais normal é você encontrar primeiro o fruto, comer dele. Mas quando já há uma certa maturação no processo, o fruto já foi dado, então as folhas brotam. A principal energia já foi toda convergida para a produção do fruto. A folha agora entra para alimentar o processo, para fazer todas as fotossínteses necessárias, mas é sinal de que ela está vestindo o fruto, mas o fruto está lá dentro. Aí vem Jesus com fome, estende a mão para matar a fome numa criatura que dava todas as evidências físicas, naturais, botânicas, de estar carregada de frutos, porque as folhas lhe eram abundantes. Mas quando Jesus mete a mão nas folhas, não encontra nada a não ser folha, fruto nenhum. A figueira era uma mentira. A figueira era uma hipocrisia vegetal. A figueira era uma promessa verbal sem consequência concreta de frutuosidade. A figueira era como Israel, que tinha na figueira a sua simbolização, uma delas, talvez a mais especial, a figueira, frutuosa, ampla, generosa, de modo que Israel se identificava com a figueira. E aí essa história inteira passa a ganhar um outro significado também. Ela vira uma parábola, ela vira uma metáfora espiritual de Deus indo buscar o fruto da verdade, o fruto da coerência, o fruto da natureza saudável da figueira, e não encontra senão um espalhafato, senão um mascaramento, senão uma hipocrisia, senão uma disfarçatez, senão uma camuflagem, senão uma aparência, senão um faz de conta. Mas Deus não come faz de conta, Deus só come fruto. Deus não come a aparência, Ele come a verdadeira justiça. Deus não se alimenta como se Deus se alimentasse de alguma coisa, é um favor poético e antropomórfico da minha parte dizer que Deus não se alimenta das nossas imagens. Deus não come as nossas criadas e fantasiosas impressões. Deus mete a mão nas nossas miragens buscando encontrar verdade. As folhas da figueira mental, espiritual, moral, ética, religiosa da vida do homem não barram a mão de Deus de procurar a concreção do fruto. De modo que não há nenhuma impressão que impressione a Deus, porque Deus só se alimenta do fruto da verdade, produzido pela natureza sincera da nossa vida. E essa é a palavra imediata, é a palavra mais básica, é a palavra mais tenra de toda essa metáfora e de tudo que ela, no contexto antecedente e no contexto imediato, revelam numa amplidão enorme. Você pode achar a respeito aí no meu portal, basta escrever a figueira sem fruto, que você vai achar várias coisas. Mas aqui para mim hoje, a minha questão com você aqui e agora é essa.
é o quanto você vive de aparência, você vive de morais, você vive de demonstrações éticas, você vive do bom testemunho das folhagens, do reverdecer folhoso, sem nenhuma correspondência à verdade do fruto, genuinamente frutuoso da parte de Deus. E a maioria absoluta dos cristãos vivem de folha, de testemunho, de aparência, de imagem, de gestão de reputação. Gestão de reputação. Grande maioria, ninguém está preocupado com a verdade. Se é ou se não é, se dá fruto ou se não dá, se é verdadeiro, sincero e real, ou se é apenas a oferta para impressão dos outros. E na experiência de quase meio século de observação humana, do ponto de vista pastoral, do ponto de vista de um olhar do Evangelho, o que eu mais vi toda a minha vida e o que eu mais vejo à volta de mim hoje, agora, é uma multidão de figueiras cheias de folha. E eles apresentam as suas folhas, eles cantam a sua folhagem, eles pregam cheios de folhagem, eles são os pastores da folhagem, são as congregações das folhagens. Quem olha de longe vê aquela folhagem densa, farta, abundante, dá até fome em Deus. Deus olha e diz: eu vou comer. Essa é uma congregação que vai me refastelar de alegria. Aí Deus mete a mão na folhagem. Deus crente que para além da folhagem haverá uma quantidade enorme de fruto, tanto fruto que a árvore, a figueira, não precisou fazer economia de folhas para adensar todo o seu fluxo energético na produção do fruto. Não, aparentemente tinha tanta energia naquela figueira que ela já tinha produzido o fruto a tal ponto que ela podia se dar ao luxo de se encher de folhas. Mas quando Jesus mete a mão era tudo uma mentira. É porque ela não tinha produzido fruto nenhum que ela se encheu só de folha, de folha, de folha, de folha. Folhas de figueira para encobrir a nudez, como desde o jardim do Éden. E fizeram para si folhas de figueira. Lá no Éden diz, para encobrir a vergonha, para encobrir a culpa, para encobrir a transgressão, vestiram-se de folhas de figueira, Gênesis 3. Aqui, em Israel, é a mesma história, é a mesma mentira, é a mesma disfarçatez, com milênios de acumulação, de experiência de mentira e de engano, transformadas em cultura religiosa. Mas estranhamente, é a mesma imagem. É a mesma tanga de folhas de figueira, encobrindo a ausência do fruto. Lá tive vergonha e me escondi, em Gênesis 3. Aqui é simplesmente me vestir da aparência da prosperidade, me vestir da aparência da moralidade, me vestir da aparência da ética, me vestir da aparência do que atende à necessidade estética da fé. Atendi à manifestação do bom testemunho, me enchi de folhas. Quem de longe me viu, me glorificou.
Só aquele que busca o fruto é que descobre que não há nada lá. E o estranho é isso. Se usa essa linguagem da fome de Deus. Jesus teve fome e procurou na figueira cheia de folhas uma fruta, um figo. Deus com fome. E a religião acha que Deus não mete a mão nas alegorias, nas fantasias, nas expressões de faz de conta que a maioria apresenta. Mas Deus não vive de impressões, saiba disso. Ele mete a mão no corpo interior da figueira. Ele quer fruto, Deus quer fruto. A fome de Deus só se satisfaz com o fruto da sinceridade e da verdade que o ser humano possa produzir. Não adianta a beleza da sua folhagem. Ele estende a mão procurando o fruto da natureza da sua vida. O fruto da natureza da sua vida. Você foi feito para dar fruto. Todo mundo. Não adianta o indivíduo dizer, não, eu no meu caso não fui dotado com a graça, com a bênção de produzir frutos para Deus. Mentira. Desculpa. Escamoteamento. Tudo autojustificação intragável da sua parte. Porque Jesus disse, vede que eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. É o que ele diz aqui em João. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Tem que ter fruto atrás dessas folhagens, como tem que ter manga atrás dessa mangueira. Tem que ter figo atrás da tua figueira. Porque eu vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Jesus não abriu concessões para o não dar fruto. Ele conta aquela parábola de uma figueira plantada numa vinha. E aí ele visita a vinha e observa uma figueira. Estava ali frondosa, ocupando o chão, cheia de folhas, mas não dava fruto. E ele volta um segundo ano. Lá está a figueira, cheia de folhas, ampla, larga, drenando o chão, comendo energia de tudo e dos outros, das raízes das videiras, mas não dava fruto. Até que ele chamou o administrador da vinha e disse, arranca daí esta planta, porque ela só tira a força do solo e não produz fruto nenhum. Então, o gestor da figueira disse, me dá mais um tempo, só mais um tempo, para que eu coloque adubo de todos os lados, para ver se ela então dá fruto, e não somente folha. Mas se dentro de 2 anos isto não acontecer, eu prometo a ti que eu a arranco, a desenraizo do chão, porque ela estará apenas drenando energias que ela não transforma em fruto. Foi Jesus que disse sobre a imprescindibilidade de dar fruto. E fruto não é ativismo, fazedor, não é sair
se jactando, dizendo: eu abri 25 igrejas, 30, 100, isso é coisa de menino, bobo que não entendeu o Evangelho, que não sabe que o fruto do Evangelho é amor, é alegria, é paz, é bondade, é fidelidade, é longanimidade, é mansidão, é domínio próprio. Não entenderam ainda que no Evangelho fruto é feito desse material, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade. Esses são os frutos para os quais Ele nos designou, para que, indo, produzamos esses frutos, para que eles brotem da vida. E Jesus disse: pelos frutos conhecereis quem é quem. Mesmo que alguém venha vestido de pele de ovelha sendo um lobo camuflado, você vai ver pelo fruto da vida. Se ama, se carrega bondade, perdão, misericórdia, arrependimento, fidelidade, longanimidade, bondade, justiça, mansidão, domínio próprio. Esse está dando fruto de Deus na vida. Esse, se Deus enfia a mão, tem o que comer. Se chega o dia da verificação, Deus tem o que encontrar nessa vida, neste ser. O Evangelho supõe que todos nós que dizemos que cremos, somos pessoas que foram capacitadas, potencializadas para frutificar o fruto do caráter de Deus em nós. E não há alternativa a isso. Não há concessões, não há compra de indulgência para isso. Ou você está enraizado nesse chão fértil do Evangelho e, portanto, produz a partir da seiva, que é Cristo, do caule da vida, que é Cristo Jesus, que é o Evangelho, plantado no chão da vida, produz o fruto para o qual nós fomos todos designados é a palavra de Jesus, designados para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça de acordo com a natureza, a personalidade, a espécie de cada um de nós. O fruto é pertinente, mas é fruto de vida, é fruto de graça, é fruto que alimenta, é fruto de verdade, é fruto segundo a sua boa e melhor natureza. Bom, eu não preciso ir além do que eu estou dizendo. Aí você diz: por que eu, que creio no Evangelho, que confesso Jesus, que frequento cultos, que me envolvo com aquilo que se chama de obra de Deus e que sou ativíssimo, no entanto sou um homem e uma mulher sem paz? A bondade para mim é um esforço de um testemunho praticado pela via da aparência moral, mas não é natural em mim, não é espontâneo, não é sincero, não é verdadeiro. Por que então que eu me planto nos lugares que dizem que são os lugares de Deus, como as igrejas recomendadas, e continuo a ser um ser estéril? Tudo que eu aprendi foi o desenvolvimento de folhagens, de fachadas, de impressões, de falsas alegrias,
de felicidades estereotipadas, de hora marcada, histriônicas. Tudo que eu aprendi foi happy hour religiosa, que não me acompanha no todo da vida, vida que eu vivo vazio, angustiado, triste, infeliz, pobre, cego e de fato nu. Por quê? Porque essas coisas só são ativadas pela fé, só são germinadas, só são fertilizadas, só desenvolvem o poder de absorver os nutrientes que se tornam fruto se eu estiver enraizado no Evangelho. Isso não é na frequência a uma igreja, isso tudo é coisa de menino, vocês sabem disso, não é? Estou cansado de explicar. Estar enraizado no Evangelho é plantado na palavra pela obediência. Por essa fé que atua pelo amor, essa fé que atua pelo amor, que é a fé enraizada no chão da obediência. A fé que atua pelo amor, a fé que manifesta-se pela obediência, obediência que decorre da alegria do amor. É uma equação tão simples de entender. Tão simples de entender. A fé que atua pelo amor, amor motivado pela alegria da obediência. Porque Jesus disse: se me amais, obedecereis os meus mandamentos. É um ciclo simples que planta a gente no chão da verdade, de onde vêm todos os nutrientes, vem do Evangelho, porque é o Evangelho que me treina na nutriência que produz fruto. Como é que eu vou dar fruto de amor? O Evangelho me ensina a perdoar nos embates do contraditório. Como é que eu vou dar fruto de fidelidade? Senão, mesmo sendo traído, eu não me regulamentar pela traição dos outros, mas pelo meu próprio caráter, de modo que eu não preciso trair quem me trai, porque eu não tenho o que trair em mim mesmo. Por isso, mesmo que os outros permaneçam infiéis contra mim, eu me mantenho fiel à minha condição e ao meu caráter e à minha consciência, e o fruto brota em mim. Bondade, segundo o Evangelho, não é uma reciprocidade. É uma ação apesar de qualquer coisa, mesmo que o indivíduo seja mal para mim, eu não sou bom para ele por causa de uma barganha, ou de uma troca, ou de uma equivalência. Eu manifesto bem para ele por causa de quem eu sou, não por causa de quem ele é. Então, tudo não depende de reciprocidade. Só tem a ver com consciência, com caráter, com decisão. E essa decisão não é filha de emoção, nem de sentimento, nem de impressão. Ela nasce da fé, contra a impressão, contra sentimentos, contra emoções. Nasce da consciência em fé, que obedece o Evangelho por amor à palavra de Cristo, e essa obediência por amor em fé faz de mim uma figueira cheia de fruto, não de folhagens, não de aparências, não de impressões, mas de realidades tangíveis, palpáveis, verificáveis, e que alimentam Deus e o mundo. Atende à fome de Deus, atende à necessidade humana. Dá vontade de dizer aleluia, porque é assim que é. É assim que é. Ah, Jesus, eu podia falar aqui para sempre, mas não é o meu muito falar que vai me fazer ser entendido. Eu só quero pedir que tu abras as consciências, que todas elas se levantem despertadas, acordadas, ativadas pelo teu amor,
por essa compreensão que faz a vida frutificar para o louvor da tua glória. É o que eu peço que tu faças agora, por todos aqueles que estão conosco aqui, nos vendo e ouvindo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém.